Vamos aproveitar mais esse benefício para a glória de Deus. Amém? Bom, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nesta noite. E eu gostaria, antes de responder uma pergunta, me fizeram duas perguntas muito interessantes nesses últimos dias. Uma delas, não vou respondê-la hoje, mas uma sim. Uma dessas perguntas diante de tudo que nós temos visto aí pelas redes sociais, e perguntou o que eu acho dessas campanhas que eles fazem agora, a caneta ungida que custa R$1.000, o sabão que se você se lavar com ele vai lavar a sua alma, a água da mina de ouro que se você beber você vai prosperar com ouro, sabe? Eu não tenho uma opinião contra essas pessoas, eu prego o Evangelho. Então, a gente lê a palavra de Deus e a gente não vê nada disso. Eu assino minhas assinaturas com as canetas mais simples que existe. E Deus tem me feito prosperar muito. Aleluia. Então eu creio que Deus é quem nos faz prosperar, não é a caneta em que nós assinamos. Eu acredito que uma mão que prospera pode escrever até como Jesus, com os dedos na areia, vai prosperar. Mas, como eu vejo que a pessoa pode ser abençoada estando numa igreja? O que poderia ser uma pessoa muito abençoada dentro de uma igreja? A igreja, ela tem basicamente três caminhos em termos espirituais, e a gente lê isso lá em livro de Cantares de Salomão. Então nós vemos que quando a pessoa está na igreja, ela vai passar por três fases na vida dela. A primeira dessas fases é o trono de Deus. Toda pessoa, quando chega na igreja, vai ter um encontro com o trono de Deus. O que é o trono de Deus? É o lugar da adoração. É o lugar onde Jesus foi entregue como sacrifício e nós somos aceitos por Deus. Quando nós chegamos diante do trono do Cordeiro, nós somos abençoados por Ele, porque ali no trono há um sacrifício para nós. Então nós precisamos passar pelo trono do Cordeiro. E uma vez que a gente permanece diante do trono, a gente então vai começar a ter uma comunhão com a igreja, uma comunhão espiritual com a igreja. E essa comunhão é a mesa do Senhor, é diante da mesa. Famílias se reúnem diante de uma mesa, onde o pai senta com seus filhos, com a sua esposa. Em uma mesa não apenas se come, em uma mesa se faz muitas outras coisas. Mesa é lugar de reunião, mesa é lugar de alinhamentos da família. Geralmente, quando uma família está sentada na mesa, tanto a esposa como os filhos lembram de pedir coisas para os pais. Porque é um momento de comer e um momento de conversa. E diante da mesa, então, salta os assuntos. E quando uma pessoa, ela está numa igreja e ela está diante do trono e ela permanece numa igreja, ela vai começar a sentar-se à mesa com o Pai. E na mesa com o Pai, ela começa então a dizer das suas necessidades, daquilo que ela precisa. E o Pai a abençoará, porque Deus é um Pai bondoso. E na sua bondade, Ele abençoa os seus filhos. Mas essa pessoa permanece ainda mais nessa mesa, diante do trono, e ela começa então a ter uma intimidade, uma ligação. As coisas da igreja passam a ser comum para ela, e ela passa a ser comum para as coisas da igreja. Então, o lugar máximo de intimidade das pessoas é na recâmara. Recâmara é uma palavra que está usada lá na Bíblia, ela quer dizer quarto. Uma recâmara é um quarto. A intimidade máxima de um casal acontece num quarto, numa recâmara. Então, quando há uma grande intimidade, um grande alinhamento entre as pessoas e Deus, é como comparado a uma recâmara, uma intimidade máxima. Então veja,
Se você faz parte de uma igreja, você faz parte da família de Deus. E Deus vai te abençoar porque você é da família dele. Aleluia. Você é um filho nessa família. Então o que você precisa para ser abençoado por Deus? Permanecer, continuar, ficar. Todos os filhos que desfrutam dos cuidados do seu pai, se ele sair de casa e o seu pai não conseguir buscá-lo, ele vai começar a sofrer com as questões do mundo. Mas todo filho que permanece em casa, na mesa com o pai, ele vai desfrutar das bênçãos do pai. Então veja, o que pode ser um diferencial de bênção na nossa vida? Estar numa igreja, fazer parte de uma família e permanecer. Fala aleluia. Aleluia. Fala com o seu irmão aí do seu lado, permaneça diante de Deus. Isso basicamente muda a vida de qualquer pessoa. É uma direção e uma bênção para qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai ser muito abençoada simplesmente por estar na família. Então, você não precisa de sair fazendo algumas coisas por aí para Deus te abençoar, fazendo algumas trocas. Deus, a palavra diz que Deus é o Deus do ouro e da prata. Então, se Ele é do ouro e da prata, Ele tem muito mais ouro que uma mina de água. Eu prefiro então encostar em Deus e deixar Ele me prosperar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, fizeram essa pergunta e é assim que eu penso. E é assim que eu vivo. Há quase 20 anos eu vivo muito abençoado porque eu estou na família de Deus. E é isso que eu desejo para você. Faça parte da família de Deus. Glória a Deus. Domingo passado nós falamos sobre 4 motivos para realização dos sonhos de Deus. E dentro desses 4 motivos encontra-se o caminhar de Elias e de Eliseu. E Eliseu tinha Elias como o próprio pai. E nós dissemos que uma pessoa, ela vai ser abençoada pela bênção paterna. O pai dá ferramentas, o pai dá direções, o pai dá legado. E hoje eu queria até mesmo continuar falando disso e aprofundar mais nisso. Porque eu te disse semana passada que há muitas coisas que podem ser um pai na nossa vida. E hoje eu queria compartilhar 8 tipos de paternidade que nós podemos ter. Amém? 8 tipos de paternidades que podem nos abençoar. Primeiro vamos ler um texto em 1 Coríntios, capítulo 4, 3 versículos do 15 ao 17. Vamos convidar você que tem sua Bíblia, abre sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 15 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: porque ainda que tivesseis 10.000 anos em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os teus caminhos em Cristo, como por toda parte, ensinando em cada igreja. Paulo está falando que, ainda que essas pessoas tivessem 10.000 anos, elas não teriam muitos pais. Primeiro, o que é aios? Aio é um tutor. Em algumas versões está escrito, ainda que vocês tivessem 10.000 tutores. Tutor é uma pessoa que cuida com cuidados paternos ou maternos, mas não é o pai. É por isso que nós temos em todas as cidades do Brasil os conselhos tutelares. Eles são pessoas que trabalham pelos cuidados dos filhos, das crianças, pela tutela
crianças. São tutores, são aios. E Paulo está falando, vocês podiam ter 10 mil tutores. Vocês não iam ter muitos pais. Você sabe por quê? Porque pais são quem realmente pode fazer alguma coisa e pôr a gente para frente. Você pode ter o melhor instrutor, o melhor personal trainer. Você só vai avançar com os legados de um pai. Precisamos de ter pais. Paternidade é algo que possui muitas implicações espirituais. A gente precisa ter muito cuidado com pais, principalmente para não criticá-los. Porque um dia nós vamos ter que lutar contra muitos demônios que investiram na vida deles. É triste, mas muitos filhos seguem os passos dos pais, cometendo os mesmos erros que eles cometeram. A gente vê isso na Bíblia. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, eles cometeram erros. E os seus filhos também cometeram os mesmos erros. Abraão desonrou sua mulher quando ele chegou lá no Egito, dizendo a Faraó que ela era sua irmã. Isaac fez a mesma coisa. Abraão também rejeitou seu primogênito, um filho chamado Ismael, nascido de uma serva de Sara. Porém, a mesma coisa aconteceu com Jacó, o neto de Abraão, porque ele fez a mesma coisa. Abraão dormiu com uma serva da sua esposa. E Jacó fez a mesma coisa com a serva da sua esposa. Davi é o máximo dos exemplos negativos de paternidade. Os muitos erros de Davi foram transferidos para os seus filhos. Davi cometeu problemas sérios no casamento. E os seus filhos, Absalão, Salomão, Aminon, tiveram problemas sérios no casamento. Então veja, os pais, eles estão passando um legado. Os pais, eles estão passando uma identidade. Essas coisas são maiores que um ensino, maiores que uma instrução. Você já percebeu que os pais falam muito, faz assim, anda aqui, não anda ali, vai por aqui, não vai por ali, e a gente ouve muito pouco disso. Filhos ouvem poucos conselhos do pai, mas nos caminhos que o pai anda, o filho vai e anda junto. Por quê? Porque o legado e quem você é fala muito mais do que qualquer instrução que você pode dar. Você pode pegar um livro de boas instruções e encher os seus filhos com ela. Mas se você não tiver uma conduta em cima daquelas instruções, não vai agregar nada aos seus filhos. Filhos vivem do que os pais são. É por isso que precisamos ter os pais corretos. Como assim o pai correto? Será que nós escolhemos os pais? Veja, nós temos muitos pais na nossa vida. O pai biológico é o primeiro. Mas nunca o pai biológico faz tudo que um filho precisa. Ah, pastor, eu sei, meus filhos ficam aí falando, faz mais as coisas que aprende com você do que comigo, eu como pai fico constrangido. Fica feliz. Ninguém pode fazer tudo, só há um pai completo, que não precisa de substituto. E esse pai é Deus. Todos os outros vão precisar de substituto. A nossa vida passa a ter um revezamento de pais. E sabe quem manda esses pais para nós? O próprio Deus. Então podemos dizer que nós temos pelo menos 8 tipos de pais. Vamos ver rapidamente um por um. Porque o principal é nós sabermos como devemos comportar como filho. Mas o primeiro tipo de pai que eu queria ver com os irmãos é o Pai Celestial, o Pai do céu. Em Mateus 6, versículo 9, Jesus está ensinando orações, ensinando com os seus discípulos como entrar na presença de Deus, e ele fala que deveríamos orar: Pai nosso que estás no céu. Oh, há um Pai que estás no céu, e Ele é nosso, diz aleluia. Quando nós conhecemos a Deus, nós percebemos o seu amor indescritível. Nosso Pai Celestial cuida de nós.
Sabe? Por isso você tem que estar firme na família de Deus, porque nessa família não existe um pai frouxo, um pai preguiçoso, um pai desprovido de sabedoria, um pai desprovido de bens, um pai desprovido de força e de cuidado. Há um pai em que os seus olhos estão em todo lugar, há toda a força e todo o poder nas suas mãos. Por isso, na família de Deus, nós temos um pai que cuida de nós. Aleluia. O segundo tipo de pai é o pai biológico. Esse é o pai cuja semente nós nascemos. É a pessoa que, com frequência, nós consideramos como pais. Há muitas pessoas que não teve uma história muito boa com seu pai biológico. Teve desacerto, teve muitas crises. Outras, infelizmente, nem viveram com seus pais biológicos. Há pessoas que nem conheceram os seus pais biológicos. Mas deixa eu te falar uma coisa, não os amaldiçoe, não os culpe. Se não fosse eles foram o instrumento de Deus para que você viesse nascer. Deus te dá muitos pais ainda nessa terra. Por isso, este que te fez é muito importante. Foi um instrumento de Deus para te trazer. Eu sou pai biológico. O terceiro tipo de pai é o pai em Cristo. O pai em Cristo é aquela pessoa que nos trouxe para o Senhor. É aquelas pessoas que nos trouxe para que nós viéssemos a ser de Cristo. Eu pus a foto aí do pastor que me abençoa, que tem sido para mim o pai na fé. Outros foram os que me trouxeram. A pessoa que me ajudou, que me encaminhou ao Senhor, é também um pastor. Adilson Gouveia, pastor Adilson Gouveia, sabe, uma pessoa que Deus usou para me abençoar, um pai em Cristo. Mas esse irmão, esse pastor, tem sido um pai na minha vida nesses dias, nos termos de igreja, cobertura, cuidados. Há uma legalidade nele, e eu o honrando, eu recebo essa legalidade em mim. Às vezes eu não estou ouvindo tudo que ele fala, mas o que ele tem, Deus tem dado a mim. Aleluia. Por isso você também tem que ter um pai em Cristo. O quarto pai é o pai no ministério. O pai ministerial. Quem é o pai ministerial? A pessoa que nos gerou ministerialmente. A pessoa que nos intermediou nas coisas do Evangelho. A pessoa que nos leva a comprar uma causa no Evangelho. Sabe, irmãos, em 2000, eu era recém-casado, tinha meses de casamento, e uma vez, saindo de uma ceia, porque na igreja que eu era membro, a ceia era, inclusive a igreja que abriu essa, a igreja que eu era membro, ela era uma igreja que fazia a ceia no domingo de manhã. Então o culto de ceia lá era separado dos outros cultos. E, estando ali, no final, conversando com a mocidade, eles começaram a falar de uns rumores que eles estavam ouvindo de uma obra demoníaca chamada G12, e o diabo do G12 agora está enganando. E eu sempre fui muito curioso, muito aplicado, muito envolvido, gostava muito de escatologia, Apocalipse, fim dos tempos, cujo agora, domingo que vem, à noite, nós vamos estar falando das coisas que estão acontecendo no nosso mundo, no Brasil, e o Apocalipse. Aonde o Apocalipse entra no mosquito da Zika. Nesses governantes, nós vamos começar a ver isso, porque é um tempo de profecia. O Senhor está nas portas. Alguns dizem que é as últimas horas, mas já tem uns dizendo que é os últimos minutos. Eu, porém, vos digo, nós estamos nos últimos segundos. Há muita coisa nesse mundo que já não pode mais ficar impune. O Senhor vai voltar. Aleluia. E nós vamos ver, à luz da Bíblia, coisas que acontecem hoje e coisas que o Senhor vai tratar. Mas louvado seja Deus, porque para alguns que vê o livro de Apocalipse como um livro de terrores, eu vejo como o livro da cidade do Cordeiro, da qual eu faço parte, eu vou morar nela, fisicamente na casa do meu Pai. Oh,
nós vivemos aqui espiritual, se tornará uma realidade quando o Senhor voltar. Então não é terror, é a glória, é a bênção. O apóstolo Paulo nos incentiva a dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Veja, então o pai no ministério, meados desse ano 2000, então eu vi que esse G12 era maligno, e aí eu fui atrás. Aí me deram a apostila, Visão da Igreja em Células, autor Aloísio A. Silva. Aí eu achei muito estranho, peguei a apostila e fui para casa dele. Eu li ela inteirinha naquela tarde, inteirinha, apostila de papel de A4, letra pequena, com 140 páginas, eu li inteira. E fiquei maravilhado, eu fui tocado. Eu falei: não sei se isso é do diabo, não. Me deu um parafuso na mente. E eu começava a olhar e falar: meu Deus, mas como é que uma coisa tão boa foi escrita por alguém que nem tem um nome gringo? Porque antigamente nós pegávamos livros e coisa para estudar, tudo era White, Davidson, William, Windrich, sabe? Então você pegava um negócio chamado Luiz Antônio, você vai pensar o quê? Mas aquilo me empolgou. E eu coloquei célula na igreja, irmãos, uma confusão terrível na igreja, foi uma brigaiada, no final pedi perdão e fui embora, porque não tinha mais como ficar, o negócio mudou dentro de mim. Eu quis mudar a igreja, eu estava errado, eu não era o líder da igreja. Mas sabe, comecei a pesquisar. Quem é esse irmão? Quem é ele? Descobri, é um pastor lá em Goiânia. Ele tem uma igreja com 300 membros. E essa igreja está crescendo. E ele tem pregado. E eu consegui algumas pregações. Consegui 8 pregações. Eu ouvi as 8 pregações todo dia. Eu chegava do serviço, colocava as pregações lá. E eu ouvia uma, depois a outra, depois a outra. Todo dia. Cresci aprendendo com esse pastor, aprendendo. E hoje nós somos uma igreja ligada na Vinha, na qual ele é o presidente. Há mais de 1.300 igrejas conectadas. A igreja desse irmão cresceu de uma igreja em 97 para 1.000 igrejas em 2015. Igrejas que pregam o evangelho, igrejas verdadeiras. Igrejas que você não vai ver nas televisões, porque o alvo não é dinheiro, o alvo é o mover de Deus. Então, o pai ministerial é alguém que transmite ministério. Você sabe, quando você recebe de um pai a unção ministerial, você faz a mesma obra que ele faz. Por isso você deve ter pais. O quinto tipo de pai é o pai da igreja. Coloquei aí uma foto do John Hus. Há tantos pais na igreja, há tantos pais que fizeram. E o pai da igreja é um fundador, é alguém que gerou, é um pai que faz nascer, é um pai ministerial que começou a existir dentro de um ministério. Você sabe, Deus vai nos dar crescimento, Deus vai nos dar tamanho, Deus vai nos abençoar. Nós não vamos ser uma igreja grande apenas, nós vamos ser uma rede de igreja. E um dia as pessoas vão falar: como é que começou todas essas igrejas? De onde saiu esse grande grupo de igrejas? E todos vão falar: um dia reuniram 8 pessoas numa casa e essa igreja começou. Aqueles são os pais da igreja. Então, uma unção nisso, há uma unção em honrar isso. Uma igreja, irmãos, tem que ter uma história. Infelizmente, colegas nossos saíram por caminhos errados, abriram suas igrejas, falaram mal dos seus pais e estão desfrutando de grandes perdas. Um deles fechou sua igreja, está vendendo som para pagar o último aluguel. O outro perdeu seu filho único num acidente mais bobo que já pode se imaginar. E um outro tem capengado, sofrido, e não era para acontecer nada disso. Deixa eu te falar uma coisa: não despreze os pais que Deus colocou na sua vida. Aleluia! Há pais que Deus coloca na nossa vida. Mas o sexto tipo de pai é o pai de um movimento. São aqueles pais que geram mover. Kennedy Reagan
gerou um grande mover de fé nos Estados Unidos. No momento em que a igreja era muito tímida, no momento em que doenças na igreja era sempre um sintoma de leva no médico, pessoas emocionalmente complicadas, com quadros complicados, era para levar em psicólogos. E essas coisas não são erradas, mas esse irmão Kennedy Reagan é alguém que Deus encheu de indignação. Ele foi curado de uma doença terrível, que não tinha cura, segundo os médicos. E Kennedy Reagan, então, se tornou um grande pregador da fé, um homem cheio de curas, que levou a igreja a orar em outras línguas, o pai de um mover pentecostal moderno. John Wesley é um outro pai, um pai de um mover de fogo. Mas na verdade, há dois moveres poderosos em que os discípulos foram maiores que os pais, mas dentro do resultado, os pais é que prevaleceram, porque os pais sempre vão ser maiores que os filhos. A gente vê isso na história de Eliseu e de Josué. Eliseu foi um profeta poderoso. Ele fez em dobro tudo que Elias fez. Elias foi usado por Deus para ressuscitar um morto, Eliseu 2. Elias foi usado por Deus para gerar uma bênção sobre uma viúva, Eliseu 2. E sabe, tudo aconteceu em dobro na vida de Eliseu. O mesmo acontece com Josué. Depois de lutar no deserto 40 anos com o povo de Israel, chega a hora de entrar na terra prometida. E pelos motivos equivocados de Moisés, Deus o proibiu de entrar e disse: você não vai entrar nessa terra. Josué, filho de Nun, entrará no seu lugar. E Josué entra na terra de Canaã, e ele desbarata os inimigos, ele conquista a terra, ele faz o povo morar e se estabelecer em Israel. Então veja, Eliseu fez muito mais que Elias, Josué fez muito mais que Moisés. Mas quando Jesus está no Monte da Transfiguração, quem é que aparece lá para selar o selo profético? Moisés e Elias. Aleluia. Porque há um Pai. Não queira andar sozinho. Não pegue uma Bíblia e sai lendo achando que você sabe como é que faz. Existe paz que Deus coloca para nos abençoar. E nós precisamos deles. O sétimo tipo de pai é um sogro. Na vida de Moisés, o sogro dele, chamado Jetro, foi alguém poderoso, que ele deu um conselho no qual Moisés estava penando. E esse Jetro chega, dá um conselho, dá uma estratégia. Moisés ora e Deus fala: ouve teu sogro, eu pus ele como pai para te falar. Você estava cansado e eu tentei te falar, você não ouviu, então ouve o que ele está falando. Veja, há muitos pais. E por último, o oitavo tipo de pai que podemos ter é o pai substituto. Esse pai, é claro, não é todos que têm. Ele é substituto do pai biológico. Então o pai substituto, ele é um pai frequentemente que substitui o pai biológico. Há muitos pais que são substitutos e são melhores ainda que os pais biológicos. Uma vez que eu te disse esses 8 tipos de pais que você pode ter, eu queria então agora compartilhar que tipo de filho você deve ser, eu devo ser. Porque os pais Deus nos dará. Mas em que filhos nós vamos ser? Você pode ter o melhor pai do mundo. Se você não saber ser filho, você não vai receber as bênçãos dele. Um dos grandes mistérios da vida de Jesus foi ter que aprender a ser filho. Jesus precisou aprender a ser filho. Quando ele tinha a idade de 12 anos, José e Maria levaram ele no templo na festa da Páscoa. E chegando lá nessa festa, eles colocaram o menino ali, e o menino conhecia aquele templo. E ele saiu andando para lá e para cá. Já era 3 dias de viagem, voltando para casa, para Belém.
quando José e Maria dão por conta, cadê Jesus? Aí procura no meio da excursão, Jesus não está. E eles entram em pânico, e eles voltam correndo para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, Jesus está sentado num lugar, confundindo os mestres, fazendo perguntas que os mestres não sabem responder, e respondendo perguntas que os mestres fazem. E aí os pais chegam e falam, nós estávamos te procurando, o que aconteceu? E Jesus olha para eles e fala, vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E a Bíblia diz que José não entendia e Maria guardava no coração. Veja, era difícil para ele ser filho. Ele precisou aprender a ser filho. Deixa eu te falar uma coisa. Dentro dos pais que Deus vai pôr na nossa vida, nós só vamos ser abençoados se aprendermos a ser filhos. Aleluia! Precisamos aprender a ser filho. Uma característica de um filho e de uma filha é que eles se parecem com o seu pai. Avança para mim, filho. João 14:9 diz assim: disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus está falando com Filipe. Eu estou aqui com vocês todo esse tempo. Eu tenho as características do Pai. Eu tenho os traços do Pai. Quem me vê está vendo o próprio Deus, porque eu pareço com o Pai. Então não pergunta, mostra o Pai. Olha para mim. Veja, os filhos parecem com seus pais. Ministerialmente, nós precisamos parecer com as pessoas que nós andamos. E isso é uma qualificação para ser filho. A segunda delas é que um filho ou uma filha é para sempre. João, capítulo 8, verso 35 diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Sabe? Há pessoas que passam por nós e vão embora. Há pessoas que vivem um certo tempo perto de nós e depois não vivem mais. Mas os filhos não conseguem ir embora. Existem até alguns pródigos que vão embora, comem as bolotas do porco, se enrola no mundo e volta depois para os braços do pai, porque não consegue. Sabe, filhos é para sempre. Deus não te colocou num lugar para você receber umas bênçãos e depois te levar para outro para você receber outras bênçãos. Deus te colocou numa família onde você é um filho e Ele te abençoará e cuidará e sustentará você para sempre. Você sabe, diante de Deus nós nunca vamos deixar de ser filho, porque nós sempre vamos precisar dele e porque Ele sempre vai cuidar de nós. Entre seres humanos há uma palavra: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Então agora não é mais com o pai e a mãe, agora você tem a sua família. Isso diante de homens, porque diante de Deus filhos ficam para sempre. O Senhor nos quer para sempre. Fala para quem pessoal, o Senhor te quer para sempre. Uma outra característica de filhos é que filhos ou filhas confiam plenamente nos seus pais. Você sabe, irmãos, eu tenho meditado sobre confiar em Deus. E confiar em Deus não é uma coisa fácil, não. E diferente de não ser fácil, confiar em Deus é uma coisa que não está muito entre nós. É difícil. É por isso que o Salmo 37, verso 5 traz uma das promessas mais grandes que nós podemos ver na Bíblia, porque ele diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, que o resto Ele vai fazer. Porque nós vivemos uma vida em que o resto Deus não tem feito.
Porque nós vivemos uma vida em que o resto está faltando. Porque nós vivemos uma vida em que o mais, resta um nome tão estranho no nosso português, o mais é mais bonito. Porque nós vivemos uma vida em que o mais tem sido menos. Porque nós temos problemas para confiar. Deveríamos orar a Deus e dizer: Senhor, me ajuda a confiar. Me ensina a confiar. Me molda para confiar. Você sabe, eu estou lá em casa e muitas vezes, meia-noite, 1h a gente vai dormir. E às vezes eu fico preocupado. E eu começo a orar: Senhor, protege essa casa, guarda lá nos fundos, guarda aqui na frente, põe teus anjos, não deixa ninguém entrar aqui, Senhor, nós estamos cuidados pelo Senhor. E eu vou fazendo essa oração antes de dormir. E às vezes eu fico olhando para o lado, eu tenho 2 filhos, eles dormem na maior paz, eles dormem sossegado. Sabe por quê? Eles não estão preocupados: vai entrar alguém aqui, que perigo, vai ter um problema. Não, eles estão em paz. Por quê? Porque eles confiam. É assim que Deus espera que nós sejamos filhos. Confia. Ai, rapaz, você está vendo o que está acontecendo? Eu confio em Deus, eu louvo a Ele, eu continuarei louvando. Ele é o meu Pai, Ele tem para mim provisão, Ele não vai me deixar na mão, eu não sairei de sua presença, porque o que eu preciso, Ele vai me dar. Deus espera isso mais e muito mais de nós. É por isso que quando fazemos células, casas de milagres, cultos, você deve falar: estas reuniões aqui vai fazer a diferença, vai mudar tudo, vai abençoar tudo. Por quê? Porque você pegou a sua casa e colocou nas mãos do Senhor e falou: eu confio que a partir de agora a mão do Senhor está aqui na minha casa, vai dar, vai prosperar, vai agir. Oh, irmãos, é tão melhor ser cuidado por Deus. É tão melhor ser uma criança nas mãos do Senhor. Devemos ser filhos, devemos estar juntos. Uma outra característica dos filhos é que filhos honram o pai. Isso é um mandamento. É um mandamento recíproco no Novo Testamento. Tem na lei, mas ele é reeditado por Paulo, no qual diz: honra pai e mãe, para que tenham longos dias na terra. Eu te convido a fazer uma pesquisa. Todas as pessoas que morreram muito novinhos, se você pesquisar, você não vai encontrar em todas, não é uma exceção, mas eu te garanto, 90% delas tinham uma vida desonrosa, porque não honraram o pai. E não honra o pai biológico, não honra os pais que Deus colocou. Você sabe, quem fala mal das pessoas para você, fala mal de você para as pessoas. Então, uma pessoa que é maledicente, ela é maledicente por natureza, de coração. Não se engane achando: é meu amigo, de mim eu estou livre. Você não está livre. Porque a maledicência está no coração. A honra também está no coração. Então quem não consegue honrar o pai biológico não vai honrar pai nenhum. E quem não honra pai nenhum não recebe muitas bênçãos de Deus. Porque Deus é pai. E ele é desonrado por essa pessoa. E se eu te falar, o caminho da desonra é a morte. Por que a morte? Porque esse filho não tem pai nenhum. E porque ele não tem pai nenhum, ele está longe das proteções. Ele está longe dos cuidados. E quem está longe de proteção e longe de cuidado vai se machucar. É por isso que a palavra fala: honra o pai e a mãe. Honra a Deus como
Filhos abençoados têm honra dentro da sua vida, dentro do seu coração. Essa é uma maneira de ser vencedor. Honrar. Um outro tipo de filhos é que filhos obedecem os pais. O texto tradicional de Efésios 6, no qual diz: filho, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre toda a terra. Honrar pai e mãe é um mandamento. E você sabe, há poder nos mandamentos. E também há poder na obediência. Você pode ter na sua vida o mandamento mais poderoso. Ergue as mãos para o céu e diga Jesus. E quando você fazer isso, vem tudo que você precisa. É um mandamento. Suponha que esse mandamento existe. Aí você está aqui com fome, aí você só ergue a mão e você fala: Jesus. Aí você abre o olho aqui, tem uma boa comida aqui. Aí você precisa ir para casa e não tem ônibus, não passa um ônibus, aí você ergue a mão do céu: Jesus. Aí aparece um carro parado de alguém: estou te vendo aí, você está indo para sua casa, eu vou passar lá na frente. Aí ele te leva. Veja, imagina que existe esse mandamento. É um mandamento poderoso. É um mandamento maravilhoso. Mas suponha que esse mandamento existe e você não obedece ele. Vai acontecer o que na sua vida? Nada. Mandamentos têm poder, mas a obediência também tem. O Senhor nos chamou para obedecer os seus mandamentos. E um dos mandamentos dele é esse: filhos, obedecei os pais no Senhor, porque isso é justo. Deus tem colocado pais espirituais na sua vida. Deus tem colocado pais ministeriais na sua vida. Obedeçam-os, honre-os, porque isso vai trazer poder na sua vida. Mais um: filhos e filhas trazem aquilo que vem seus pais fazem. Os filhos e filhas fazem aquilo que vem seus pais fazer. Jesus é o maior exemplo disso. Ele mesmo diz: eu não faço nada de mim, eu somente faço aquilo que eu aprendo e ouço do meu Pai. Jesus é alguém que faz aquilo que os pais fazem. Você sabe, uma grande perca que nós temos no nosso dia a dia é que nós temos problema de fazer aquilo que os nossos pais fazem. A gente quer melhorar, a gente quer fazer mais bonito, a gente tem um jeito diferente, quando na verdade só deveríamos fazer igual. Porque a bênção de Deus está em você ser um com o Pai, não ser melhor, ser diferente. A bênção é ser um. Por isso todos nós temos o mesmo alvo e o mesmo objetivo. E o outro, o último: os filhos acreditam em seus pais. Lucas capítulo 23, verso 46 diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, espirrou. Até mesmo no último momento da vida do Senhor nessa terra, a sua última palavra em vida, como homem que estava pagando um preço de sacrifício, foi uma palavra de confiar no Pai. A última coisa que ele fez: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia! Eu sei que nas tuas mãos eu vou morrer, mas o Senhor vai me ressuscitar. Eu me coloco nas tuas mãos, porque é nas tuas mãos que há segurança. Se coloque em pé. Vamos fazer uma oração.